Nesta manhã de sexta-feira, dia 9 de maio, e vivenciando esta terceira semana da Páscoa, a liturgia nos traz o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 52 a 59. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, estamos vivenciando esta terceira semana da Páscoa. Estamos ouvindo durante toda esta semana o discurso de Jesus sobre o pão da vida. Ouvimos nesses dias a declaração de Jesus quando ele disse: eu sou o pão da vida. Depois ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E Jesus revela no dia de hoje que o corpo dele é verdadeira comida, sua carne é verdadeira comida e o seu sangue verdadeira bebida. Queridos ouvintes, se nós queremos possuir a vida eterna, nós precisamos nos alimentar deste pão. Não o pão do mundo, não o pão que o mundo oferece e nos engana, mas deste pão, verdadeiro pão descido do céu. Disse Jesus: não é como aquele maná, aquele pão que vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come deste pão viverá eternamente. Este alimento que Jesus oferece, que é o próprio Jesus, é alimento para a vida eterna. Se nós queremos possuir a vida eterna, precisamos nos alimentar com esse pão descido do céu. Estamos hoje, assim, com o coração cheio de gratidão a Deus pela eleição do novo Papa, o então cardeal Robert Francis Prevost, agustiniano, foi geral da Ordem de Santo Agostinho, o conheci pessoalmente, claro, como membro da Ordem de Santo Agostinho, e uma pessoa simples e próxima, uma pessoa ao mesmo tempo culta, mas uma pessoa simples.
E hoje eu dizia na reflexão às 5:30 da manhã, na comunidade Confiança, toda sexta-feira às 5:30 da manhã, não é? Dizia que tudo vai acontecendo segundo o tempo de Deus. Quantas vezes, queridos ouvintes, nós queremos atropelar o tempo de Deus, fazendo com que o nosso tempo prevaleça? Me recordei do meu lema de ordenação sacerdotal, que diz assim: há muitos projetos no coração do homem, mas são os desígnios do Senhor que prevalecem. É os desígnios do Senhor que prevalece, é o tempo de Deus que se cumpre. Não adianta comermos de qualquer pão, querendo possuir a vida eterna. Algumas semanas nós vivenciávamos a Semana Santa, não assistíamos ao vivo aquela tragédia, podemos dizer assim, de toda a perseguição a Jesus até a sua morte vergonhosa na cruz, mas vivenciávamos, trazíamos presente este acontecimento, esta entrega de Jesus por cada um de nós. A paixão, sua morte. E depois, vivenciando aquele tempo especial, a oitava da Páscoa, e agora já estamos nesta terceira semana da Páscoa, vivenciando esses dias, esse discurso de Jesus do pão da vida, que ele é o pão da vida. E no evangelho de hoje, ele ensinando na sinagoga em Cafarnaum, revelando que quem come deste pão viverá eternamente. Digo, o Papa Leão XIV ontem, que fez questão de dizer, sou filho de Santo Agostinho, e quando Agostinho foi eleito bispo, ele disse aos seus: de vocês eu sou bispo, mas com vocês eu sou cristão. Foi também neste sentido as palavras do Papa Leão XIV. E a saudação dele, primeira, foi: a paz esteja convosco. E ele fez questão de dizer que foi a primeira saudação de Jesus aos seus discípulos, quando todos estavam ali amedrontados, né, de portas fechadas, com medo. E esta paz que Jesus deseja foi a mesma paz que Leão XIV desejou no dia de ontem a toda a igreja. Não tenhais medo, o mal não prevalecerá, disse ele. Então vamos nesse sentido, queridos ouvintes, também rezar pelo pontificado de Leão XIV, pedindo que sim, que este filho de Santo Agostinho possa conduzir a igreja como Pedro, ele é o sucessor de Pedro, apóstolo, ele é o representante de Cristo na terra. E Cristo é este que se revela hoje como pão vivo que desceu do céu. E o tempo de Deus vai se cumprindo e damos graças a Deus por vivenciar esse novo tempo na igreja, esse momento de graça em que Leão XIV assume. Depois a gente vai ter tempo de poder verificar por que escolheu esse nome de Leão XIV, né? Quando a gente pensa no leão, a gente pensa lá na selva de quem tem respeito e autoridade, não é? Leão XIV. Então, vamos rezar e pedir que esta autoridade, não o autoritarismo, mas que essa autoridade seja feita nesta condução da Igreja e do povo de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.